Ao longo deste mês de novembro, nós temos estado a falar acerca da nossa visão ser alargada. E hoje eu quero falar acerca de alargar a nossa visão ao cuidarmos da casa do Senhor. Nós vamos estar a falar acerca deste tema de que a nossa visão seja alargada ao nós cuidarmos da casa do Senhor. E nós hoje vamos focar em duas passagens como base desta pregação hoje. Uma passagem no Velho Testamento e outra passagem no Novo Testamento. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ageu. E também nós vamos abrir as nossas Bíblias posteriormente no livro de Marcos. Primeiro vamos ler esta passagem no livro de Ageu, capítulo 1. É uma passagem bastante longa, mas eu não posso encurtar a mensagem porque é tão rica e a história é tão bonita que eu não quero estar a cortar esta mensagem, este versículos, esta leitura. Então, vamos acompanhar esta leitura, tem aqui na tela, nas vossas Bíblias também, ou nos vossos telemóveis ou meios digitais, mas vamos acompanhar e não vamos nos distrair, porque eu creio que Deus tem algo especial para revelar-nos através da sua palavra hoje de manhã. Então, capítulo 1, versículo 1 diz assim: No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz, não vem ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós o tempo de habitares nas vossas casas estocadas. Esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim do Senhor dos exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeeis muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos farteis, bebeis e não vos sacieis, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário no saco furado. Assim do Senhor dos exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei a madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas ei que alcançaste pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por que causa, diz o Senhor dos exércitos? Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Eu fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, o seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, lhe tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor, e o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, e ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. A palavra do Senhor. Nós, ao lermos esta passagem, que dá só um contexto histórico, o povo de Israel tinha voltado de terra de Babilónia, onde eles estavam presos, eles estavam a desenvolver o seu trabalho, mas tinham sido levados em exílio depois da conquista de Israel pelo Império Babilónico. E depois do rei Ciro ter dado a ordem que eles podiam regressar à sua terra e edificar os muros, dado no livro de Neemias, nós podemos ver essa história, edificar também o templo. 18 anos depois de regressarem à terra de Israel, este profeta Ageu levanta, e depois logo a seguir o profeta Zacarias também levanta para dar alguma exortação, encorajamento, mas mais exortação ao povo, em que este povo tinha regressado à terra de Israel
começaram a fazer um trabalho, mas eles não focaram o seu esforço e o seu trabalho para o trabalho mais importante, que era edificar o templo do Senhor em primeiro lugar, mas eles começaram a edificar as suas próprias casas. Eles queriam ter uma casa confortável e provavelmente pensavam que depois de edificar a minha casa, depois de ter uma casa confortável, eu vou então edificar a casa do Senhor. Então levanta este profeta Ageu e traz uma exortação, traz uma correção para o povo de Israel, dizendo porque é que vocês inverteram, em minhas palavras, porque é que vocês inverteram a ordem das coisas. Deviam ter edificado em primeiro lugar a casa do Senhor e depois então edificar as vossas casas. E o profeta Ageu ensina e vai mesmo fundo nesta matéria e até confronta esta inversão das prioridades até o ponto em que este povo começa a fazer as coisas ao contrário. É tão motivado que eles largam a construção das suas casas particulares e começam a edificar então o templo do Senhor. E quando eu estava a ler esta passagem, fez-me lembrar muito a vida de Jesus. E podem perguntar, mas pastor, como é que a vida de Jesus tem a ver com esta passagem do povo de Israel no livro de Ageu? Porque tudo na Bíblia está ligado. O Velho Testamento fala para o Novo Testamento e há uma ligação bastante interessante na Bíblia. Muitas vezes nós pensamos que o Novo Testamento é que é fixe, mas o Velho Testamento eu não preciso disso porque é muito chato, é muita história, eu não entendo muito isso. Mas o Velho Testamento fala ao Novo Testamento e o Novo Testamento é aquela plenitude do Velho Testamento. Então, quando eu estava a pensar acerca desta mensagem, acerca de vida de Ageu, como é que ele estava a encorajar ou exortar, a corrigir o povo de Israel, a mudar as suas prioridades, fez-me pensar imediatamente no livro de Marcos, como é que Jesus falava e ministrava ao povo de Israel. Então vamos agora abrir em Marcos, capítulo 1, versículo 16. Marcos 1,16 fala acerca de como é que Jesus começou a chamar os seus seguidores. Versículo 16, vamos ler até versículo 20. E andando junto ao mar de Galileia, viu Simão e André, o seu irmão, que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando ali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e estavam no barco, consertando as redes, e logo chamou e disse-lhes, e eles, deixando o seu pai, Zebedeu, no barco, como os jornaleiros, foram após ele. Agora, o que é que isto tem a ver com a história de Ageu? Quando Jesus chamou os seus discípulos, eles podiam perfeitamente dizer, Jesus, espera aí, eu tenho que trabalhar com o meu pai Zebedeu, eu tenho que ajudá-lo porque ele precisa de edificar, de construir o seu negócio e eu preciso de tratar da casa. Simão e André também podiam dizer, calma aí Jesus, eu preciso tratar das minhas coisas, tenho que deixar um fundo de maneio para que a minha casa seja bem sustentada enquanto eu estou a seguir-te. Mas Jesus, nesta chamada de atenção, ao chamado dos seguidores, ele demonstra imediatamente qual é que é o padrão dos discípulos. E quero fazer entre parênteses, obrigado Vera pela mensagem da semana passada acerca de discípulos, e realmente foi uma mensagem muito boa, e se alguém perdeu a mensagem da semana passada, volta e ouve a mensagem, porque realmente, mensagem mesmo, uma revelação de Deus para este discipulado. Mas neste discipulado nós temos que entender que todos nós somos discípulos de alguma coisa. Mas eu não faço parte de um programa de discipulado, eu não faço parte de uma igreja, de um grupo de discipulado. Qualquer um de nós, assim que saímos de dentro da nossa mãe, somos discípulos.
Nós somos seguidores, influenciados por alguma coisa nesta terra. Tu podes ser influenciado por as redes sociais, por um partido político, por uma família, pela ideologias, pode ser influenciado por mil e uma coisas, mas tu és influenciado aqui nesta terra. Quando nós vemos Jesus, ouvimos a sua voz, ouvimos Ele a chamar-nos, nós temos a escolha, porque é uma escolha, não é algo imposto sobre nós, uma escolha de sermos um discípulo de Jesus. Então nós podemos dizer, a partir de hoje, eu quero ser um discípulo. O que é um discípulo? É alguém que segue por trás de um rabi, de um discipulador. É alguém que segue, literalmente, anda passo a passo com alguém para imitar a sua forma de viver, o seu maneirismo, a sua forma que ele vai responder, a forma que ele vai agir debaixo de estresse, ansiedade, debaixo de alegria, fome. Ele vai seguir isso passo a passo. Isso é um discípulo. Então, quando Jesus chama Simão e André, Tiago e João, neste caso, o que é que ele está a dizer? Eu sou, precisamente, o teu mestre, eu sou o teu rabi, eu sou o teu discipulador e eu vou seguir passo a passo. Eu vou seguir e vocês vão seguir-me. Eu vou andar e vocês vão seguir-me. Jesus, quando faz isso, ele está exigir ou dizer que a partir de agora vocês vão largar as vossas famílias, as vossas profissões, os vossos afazeres e vocês vão seguir e vocês vão aprender uma nova profissão que eu vou demonstrar qual é que é essa profissão. E por isso que esses homens depois, em vez de somente ser 4, começaram a ser muitos mais. Ele começou a mostrar como é que deviam viver nestes 3 anos que ele teve na terra. Ele demonstrou, tu vais fazer isto, vais fazer aquilo, vais fazer o outro. Olha como é que eu estou a orar, olha como é que eu estou a passar por esta angústia na minha alma, olha como é que eu estou a alegrar-me. E Jesus demonstrou isso aos seus discípulos para que quando ele partisse, esses homens já eram aptos para também criar discípulos. Por isso que a grande comissão é ir e fazer discípulos. Porque esse era o modelo para toda a humanidade. Só que nós vemos que este modelo é invertido. Nós, hoje em dia, modernamente, nós pensamos que nós precisamos de ter a nossa vida em ordem. Nós podemos aceitar uma crença sobre a nossa vida, um rótulo de ser cristão, mas discípulo não. Nós queremos ser alguém que segue uma religião, um conceito, uma forma de pensar, mas nós não queremos largar a construção do nosso conforto em prol de construir algo maior. Nós vimos em Ageu do templo do Senhor. Nós não queremos largar o nosso conforto para seguir um mestre, passo a passo, dia após dia. Então vamos lá abrir um pouco mais este tema, em que nós temos que reajustar. Ou eu encorajo, não vou dizer que nós temos, mas eu vou encorajar-te hoje a pensar em como reajustar as tuas prioridades. Tal como este povo de Israel era encorajado, era exortado a reajustar as suas prioridades. Nestes versículos de Ageu, de 2 até 11, o povo era encorajado não apenas ver o seu próprio conforto, construir a sua própria casa, para depois reajustar as suas prioridades para poder construir a casa do Senhor. Deus chamou a uma reflexão. Diz nestes versículos que eu li que considerai os vossos caminhos. Deus está a chamar o povo de Israel a considerar os caminhos. Talvez hoje, tu estás aqui e isto não está a fazer muito sentido para vocês, mas eu encorajo-te a considerar os teus caminhos. Considerar a forma que organizas as tuas prioridades. A forma que tu organizas a tua vida perante a tua fé. Perante a tua vida espiritual. E depois também diz assim, que nós temos não somente de considerar os nossos caminhos, mas temos que ouvir a voz do Mestre quando Ele está a chamar para seguir os seus passos. Leonard Ravenhill diz assim que o maior inimigo da visão de Deus não é o mal, mas são as distrações.
O maior inimigo do plano de Deus para as nossas vidas não é o diabo. Não é a maldade. Mas são as distrações que vêm à nossa vida distraindo do caminho que nós devemos seguir o Mestre. Tantas vezes na nossa vida nós que dizemos, eu quero seguir o Mestre, seguimos durante talvez um período da nossa vida, talvez depois do encontro sobrenatural com Deus, e dizem, os céus estão abertos e eu tenho um encontro no meu íntimo com Deus, então eu vou começar a seguir os caminhos de Deus. Mas esse encontro com Deus não dura todos os dias da nossa vida. Por isso que a Vera estava a dizer semana passada que nós precisamos ter encontros diários com o nosso Mestre, sendo um discípulo do nosso Mestre. Por isso que Jesus não somente juntou os seus discípulos periodicamente, semanalmente, uma vez por semana, vamos juntar ao domingo, vamos juntar ao sábado, talvez para eles era mais ao Shabat, vamos juntar nesse momento semanal para ter um encontro com o Mestre. Não. Jesus encontrou com os seus discípulos 24 horas por dia, 7 dias por semana, para poder haver uma transformação do seu caminho, do seu caráter, da sua forma de pensar. Tudo tem que ser transformado. Muitas vezes nós dizemos, o Espírito Santo vai impactar o meu espírito, mas não tem acesso à minha mente, nem ao meu caráter, nem ao meu corpo. Porque eu quero conduzir o meu corpo como eu quiser, eu quero conduzir o meu pensamento como eu quiser, eu quero também sentir o que eu bem apetece sentir. Mas Deus demonstrou através da vida de Jesus que a forma de seguir os caminhos de Deus, de ter a prioridade ser o reino de Deus, temos estes encontros com o Mestre 24 horas por dia, para que houvesse uma transformação do nosso entendimento. Quando nós queremos seguir o Mestre, ou queremos mudar as nossas prioridades para ser uma prioridade na casa do Senhor, nós temos que não somente ter a nossa visão alargada, mas nós temos que ter a nossa visão renovada. Este povo de Israel foi encorajado a contemplar o seu caminho. Logo a seguir, foi encorajado não somente a contemplar, mas a subir ao monte. Engraçado, eu usou essa expressão, subir ao monte. Em Ageu 1 fala acerca de subir ao monte. Quando nós vamos mudar o nosso caminho, nós temos que intencionalmente sair da zona do nosso conforto. Nós temos que subir ao monte. Neste caso, subir ao monte faz-me lembrar muita coisa. Subir ao monte, Abraão subiu ao monte para sacrificar o seu filho. Moisés subiu ao monte Sinai para encontrar com o Senhor. Até Jesus subiu ao monte para ser transfigurado. Subir ao monte é quando nós saímos do nosso lugar de conforto para encontrarmos com Deus. Amém? Quando nós queremos inverter ou mudar as nossas prioridades, não somente contemplar o nosso caminho, mas realmente mudar a nossa visão, a nossa prioridade, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Nós temos que subir ao monte. Depois é engraçado que logo a seguir diz, subir ao monte e trazer o quê? Madeira. Trazer madeira e edificai a casa. O que é que nós pensamos quando pensamos em madeira? O que é que nós pensamos quando pensamos em madeira? Na Bíblia fala acerca de madeira e tem sempre aquele chamado, aquela ligação com a cruz. Madeira tem sempre aquela ligação com a cruz. Quando as águas estavam infectadas em Moriá, Moisés agarrou no tronco e lançou dentro das águas, as águas ficaram purificadas. Fala da cruz. Quando nós pensamos aqui na madeira, nós temos que pensar que não somente subimos ao monte, mas nós temos que ter a cruz operante na nossa vida. Tem que haver renúncia da nossa vontade para a vontade do Senhor. Amém? Tem que haver uma mudança não somente na nossa visão, na nossa zona de conforto, mas nós temos que subir ao monte para nos crucificar, para nos renunciar quem nós somos, o que é que nós queremos na vida. A nossa prioridade tem que estar mudada quando nós queremos construir a casa do Senhor. Porque naturalmente, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos seguir a nossa profissão como aqueles pescadores, ou nós vamos construir a nossa casa como aquele povo de Israel que tinha passado 70 anos fora da sua casa.
E eles depois queriam estar em casa, construir uma casa bonita, segura, porque tinham passado não sei quanto tempo na Babilónia. É natural pensar isso. Imagina, estás longe da tua casa, depois de não sei quantos anos, estás aqui novamente em Lisboa. Tu queres construir a tua casa. Tu não vais construir a igreja. Tu vais construir a tua casa. Então, para nós termos as prioridades no sentido certo, nós temos que ter a nossa visão mudada, nós temos que sair da nossa zona de conforto, subir ao monte, nós temos que nos crucificar, renunciando quem nós somos, o nosso projeto de vida, e temos que seguir ao Senhor. Amém? Visão nasce em obediência, mas também tem logo a seguir uma promessa. Logo a seguir de Deus encorajar ou exortar ao povo de contemplar os seus caminhos, de subir ao monte e trazer lenha e começar a construir a sua casa, ele diz: não temas, eu estou convosco. Porque naturalmente aquele povo pensaria: Deus, mas quem vai construir a minha casa? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Mas Deus dá logo uma promessa e dizer: eu estou convosco. Hoje, tempos modernos, nós temos a tentação de ter montes de distrações à nossa volta, em que nós queremos construir a nossa profissão, a nossa carreira profissional. Nós queremos construir a nossa carreira de nossa vida, nossa família. Nós queremos construir o nosso conforto. Mas será que nós temos a coragem de contemplar o nosso caminho e inverter as prioridades que são naturais para um ser humano e buscar em primeiro lugar o reino dos céus? De ouvir um mestre e dizer: bora, segue-me, e estamos dispostos a largar tudo e seguir o caminho do mestre. Vamos continuar nesta passagem e vamos entrar agora em capítulo 2, no livro de Ageu. Peço que eu preciso de um pouco mais água. Capítulo 2, versículo 1. Diz assim: no 7º mês, ao 21º mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadak, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós, tendo ficado, e viu esta casa a sua primeira glória? E como a vês agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparado com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz ao Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadak, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz ao Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra que eu concertei convosco. Quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A minha é a prata, e o meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Muitas vezes, quando nós pensamos em mudar a nossa prioridade, de acordo com as prioridades de Deus, muitas vezes é regressar a uma zona onde nós estamos anteriormente, porque talvez no início da nossa caminhada com o Senhor, a nossa prioridade estava no sentido certo, mas ao longo da nossa caminhada deixamos de levar para distrações, ou até por tristezas, ou até derrotas, perdas na nossa vida, e dizemos: já não vale a pena. Por isso que Deus, quando Ele exorta o povo, não somente exorta o povo de uma forma que é tempo de mudarem as vossas prioridades, mas Ele depois vai e muda também algo cá dentro, que é o sentido de esperança que o povo tem. Porque o povo não somente tinha deixado de focar ou construir no sentido certo, tinham perdido o seu coração, tinham perdido a sua esperança. Talvez em momentos da tua vida, pensando na obra do Senhor,
ou aqui dentro, ou até o teu testemunho lá fora, tu estavas muito mais em fogo para o Senhor, a tua presença, talvez até na igreja, de construir fisicamente esta casa do Senhor, estava com muito mais ímpeto, mas agora, por causa das situações da vida, das distrações, do desencorajamento, das derrotas, das perdas, da tristeza, já não tens mais esse coração para a casa, para a obra do Senhor. Então Deus, logo a seguir, começa a tratar não somente com as prioridades, que é algo que nós podemos escolher, mas começa a curar o coração, começa a tratar com a motivação do coração do povo. Aquele povo estava a construir o templo e as pessoas mais velhas, mais antigas, que tinham visto a glória do templo de Salomão, em que realmente era um feito arquitetónico sem precedentes, em que aquilo era visto por todo o lado, todos os povos queriam ter um templo como esse. Aquele templo foi completamente arrasado. E quando eles começam a construir novamente o templo, que era chamado o Templo de Zorobabel, aquilo era tão minúsculo, tão insignificante em comparação com o Templo de Salomão. Então, o que é que Deus faz? Ele começa a lidar com esse sentimento nostálgico, esse sentimento de perda, esse sentimento de desvalorização por aquilo que está a acontecer no hoje, e começa a dizer, não, a glória deste templo vai ser maior ainda do que o anterior. Quando muitas vezes nós estamos num momento de derrota e depois nós começamos a construir novamente, nós podemos até ficar desencorajados porque nós pensamos, Deus, mas eu anteriormente estava numa igreja completamente cheia, agora isto não tem tanta gente assim, Deus, o que é que tu estás a fazer? Eu não entendo nada. Mas o que é que eu quero transmitir é que a glória desta casa vai ser maior do que anteriormente. Que o mover que Deus tem para ti, para mim, é maior do que qualquer mover que eu experimentei no passado, que tu experimentaste no passado. Deus não somente lida com o alinhamento das prioridades, mas lida com a esperança do coração. Lida com aquilo que está mais dentro das nossas vidas. Porque quando nós buscamos em primeiro lugar o seu reino, todas as outras coisas são acrescentadas. Ele promete paz e promete glória. Mas ele também dá uma injeção de adrenalina espiritual. Ele em um versículo fala 3 vezes, sede fortes. Sede fortes. Sede forte. Quando Deus fala sede forte, não é como quando eu falo sede forte. Deus diz, haja luz. Eu não disse isso, eu não digo isso. Deus diz que seja feito isto, seja feito aquilo. Quando Deus diz sede forte, carrega uma autoridade, um peso, talvez até um poder criador, que é algo que nenhum de nós tem. Ele diz sede forte, nasce uma força dentro de uma pessoa. Ele menciona 3 vezes num versículo só, sede forte. Sede forte, sede fortes ao todo o povo. Ele está a injetar o povo com fé, com força. E quando Deus quando nós alinhamos os nossos passos com prioridades de Deus, Ele não somente diz que eu estou convosco, mas Ele injeta força dentro de nós. Há algo que nós pensamos que nós não conseguimos realizar por causa de N situações da nossa vida. Que pode ser até situações financeiras, familiares, físicas até. Nós pensamos, eu já não consigo fazer o que eu fazia antes. Eu já não sou essa pessoa que eu era anteriormente. Eu já não tenho a força nem a energia que eu tenho anteriormente. Deus diz, ser forte. Ser forte. Ser forte. Porque eu estou convosco. A glória desta casa será maior do que o anterior. Quando Deus lida com esperança na nossa vida, nós temos que entender que a forma que nós vemos esperança talvez é um pouco diferente da forma que o povo hebraico vê esperança. O povo hebraico vê esperança por 2 vertentes, numa só palavra, que é a nossa esperança. O povo hebraico tem uma expressão para esperança e tem outra expressão que é a mesma coisa que é a esperança. Uma expressão que é yakal e outra que é kavá. O que é isso, yakal e kavá? Yakal é uma esperança que permanece, que eu vou ficar firme. Eu vou manter firme perante os obstáculos, eu vou manter firme.
Isso é uma esperança que permanece, pensando na glória futura, que é muito maior. Mas depois há uma outra palavra que o povo hebraico, o povo judeu, usa para esperança também, que é este kavá. Kavá é uma esperança que estica, que puxa aquilo que nós ainda não temos para a realidade. É uma tensão com uma expectativa viva. E isso é a nossa palavra, que é apenas uma palavra no leitura portuguesa, que é esperança, para o povo hebraico, que tem esses dois significados. Então nós podemos dizer que o Yakal com o Kavá faz uma esperança que não somente sustenta as nossas vidas, mas nos projeta para algo que Deus tem para nós. Quando nós pensamos que Deus não somente vê o estado invertido do povo e dá a oportunidade para o povo realinhar os seus passos, Ele dá aquele plano para o povo fazer isso. Ele diz que eu estou convosco, há uma promessa da sua presença sempre conosco. Logo a seguir, Ele dá uma injeção de uma adrenalina, de uma força espiritual. E depois, Ele dá uma nova esperança ao povo. Que mesmo no meio de uma circunstância que parecia muito difícil, talvez uma vitória improvável, talvez um sucesso que não tem grande significância, Deus dá esperança novamente, que vai ajudar o povo a permanecer, mas também esticar até realizar o plano que Deus tem para ela. Amém? Então, como é que nós podemos ter a nossa visão alargada ao construir a casa ou ao cuidar da casa do Senhor? Primeiro ponto, temos que reordenar as nossas prioridades. Temos que reordenar as nossas prioridades. Temos que inverter, talvez, como nós organizamos as prioridades da nossa vida. Uma forma simples de reorganizar as prioridades é ter atenção das atividades que estão a acontecer no seio da casa do Senhor, no seio da igreja. Como é que é isso? Isto não são programas, são atividades em que não há qualquer tipo de obrigatoriedade? Sim, não és obrigado a participar em nenhuma das atividades da igreja. Mas são momentos em que a tua vida pode ficar alinhada ou realinhada de acordo com os planos do Senhor. O momento de ontem das mulheres é um momento espetacular em que pode haver mais e mais mulheres a congregarem, a juntarem para fortalecer a fé umas das outras. Momentos dos jovens igual, momentos dos homens igual. O momento da congregação é um momento espetacular para a nossa fé ficar fortalecida no Senhor. Podemos ministrar uns aos outros e ver os nossos passos serem alinhados novamente ao plano do Senhor. Nós podemos diariamente ter um tempo com o Senhor, mas nós também precisamos ter comunhão uns com os outros para os nossos passos ficarem alinhados com os passos do Senhor. Nós precisamos, em segundo lugar, de subir ao monte. O que é isso, subir ao monte? É de passar momentos com Deus, ter encontros face a face com o Senhor. Como é que eu faço isso? Diariamente, abre a tua Bíblia, lê a tua... Mas eu não sei. Fala comigo. Vamos marcar um tempo. Eu ajudo. Fala com a Sílvia. Ela ajuda. Fala com a Vera. Ela ajuda. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, fazer sentido deste livro maravilhoso que é a Bíblia. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, nós temos a oportunidade de receber destas sagradas Escrituras o pão da vida, o maná fresco para as nossas vidas, para recebermos a revelação de Deus diariamente para nós, que vai transformar-nos. A Bíblia é aquele livro que nós lemos, mas também lê-nos a nós, em que vai transformar o nosso ser, vai mudar completamente. É um encontro vivo com Deus quando nós abrimos estas Escrituras maravilhosas. Se tu não sabes ler a Bíblia, nós estamos cá para ajudar-vos.
Nós estamos cá para encorajar. Mas eu fico distraído. Não há problema, vamos ler pouco a pouco em conjunto, vamos falar acerca daquilo. Por isso que nós disponibilizamos diariamente devocionais. Porquê? Para ajudar na leitura da palavra, porque isto é a forma em que nós subimos ao monte para receber de Deus o encontro. Também é uma forma de subir ao monte é quando nós relacionamos com o Senhor, oramos, quando nós adoramos, quando estamos em momentos de adoração coletivo ou privado. São formas em que nós subimos ao monte para encontrar com o Senhor. Terceiro lugar, é quando nós trabalhamos com coragem. Quando nós decidimos trabalhar com coragem na obra do Senhor. Quando eu digo trabalhar com coragem, não estou a dizer trabalhar, agora vou ter 2 ou 3 empregos. Não estou a dizer agora vou trabalhar que nem um doido para ganhar mais alguns trocos. Eu não estou a dizer esse tipo de trabalho. Eu estou a dizer o trabalho de cuidar da casa do Senhor. Eu vou intencionalmente trabalhar, dar a prioridade da minha vida à construção da obra do Senhor. E o que é isso da obra do Senhor? A obra do Senhor é tanto individualmente como em todas as outras áreas coletivamente. Individualmente é o que eu tenho nas minhas mãos em que eu posso pôr em cima do altar ao serviço do Rei. Eu vejo normalmente 3 áreas e provavelmente vocês já estão fartos de ouvir estas 3 áreas. As 3 áreas são os 3 T's. O nosso talento, o que é que nós temos na nossa mão? Talvez é costura, talvez é leitura, talvez é o falar, talvez é o telefonema, talvez é tocar alguns instrumentos. É pôr o nosso talento sobre o altar do Senhor. Deus colocou um talento especial em cada um de nós, em que nós podemos colocar sobre o altar para o seu serviço, para a sua casa, a sua obra ser cuidada. Segundo lugar, talento. Outro lugar é tempo. Todos nós temos os mesmos 24 horas por dia e nós temos a escolha de como é que vamos organizar o uso desses 24 horas. Ou pode ser, nós podemos abraçar pessoas, cuidar de pessoas, ou nós podemos cuidar de nós mesmos. Mas nós temos essa responsabilidade de cuidar desse tempo que é nos dado. E o terceiro é o nosso tesouro. Todos nós temos algum tesouro, mesmo que seja mais pequeno ou mais abundante, cada um de nós temos um tesouro nas nossas mãos. Por isso nós damos a liberdade, a honra de podermos celebrar dando os nossos tesouros em ofertas e dízimos perante a casa do Senhor. O nosso tesouro não é, tal como o nosso talento e o nosso tempo, não é propriamente nosso. É algo que Deus nos dá para que nós podemos gerir de uma forma que glorifique o seu nome. Então, os 3 T's, o tempo, o tesouro e o talento, são formas em que nós individualmente podemos trabalhar com coragem. Em conjunto, como é que nós podemos trabalhar com coragem? Nós podemos olhar à nossa volta e o que esta casa, o que este ministério precisa que eu possa ajudar. Talvez és uma pessoa que gosta ou tem um talento especial com construção civil, trabalhos práticos. Graças a Deus, nós precisamos desse talento, essa ajuda nesta casa, para pintar paredes, para arranjar coisas, e é uma ajuda tremenda neste benefício, nesta construção coletiva da casa. Mas eu não tenho muito talento, mas eu não tenho muita coisa que eu possa oferecer. Fala connosco, fala comigo, com a Vera, com a Sílvia. Partilha a tua vida, partilha o teu desejo de cuidar da casa, da obra do Senhor, e esse desejo já é maravilhoso. Partilha esse desejo connosco, nós vamos ouvir e nós vamos dizer, uau, a tua vida é espetacular, e eu vejo que tu podes ajudar a cuidar desta obra desta forma. E nós vamos, com a orientação do Espírito Santo, e a orientação pela vossa vida, que está dentro do teu coração, nós vamos ajudar-te a cuidar da casa do Senhor. Mas primeiro parte de um desejo do teu coração. Por isso que eu estou a dizer que tem que ser trabalhado com coragem. Tu tens que trabalhar, tens que tomar a coragem e dizer, eu não vou mais cuidar da minha vida em primeiro lugar, eu vou inverter a minha prioridade para cuidar da casa do Senhor em primeiro lugar, e após isso eu tenho fé que Deus vai tratar das minhas coisas. Mateus 6:33.
Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e todo o resto das coisas vão ser acrescentadas. Todos nós temos essa responsabilidade, esse desafio de parte do Senhor de buscar em primeiro lugar a casa do Senhor. E depois Ele vai dar-nos graça, Ele vai tratar dos nossos afazeres. Quarto ponto é esperar com a esperança bíblica. Esperança bíblica, nós falamos acerca disso. Tem aqueles dois vertentes de permanecer firme, mas também esticar para puxar o que está no futuro para a nossa realidade. Nós temos que trabalhar essa esperança na nossa vida, porque muitos de nós, provavelmente, nós perdemos a nossa esperança, por isso que as nossas prioridades estão invertidas. Nós temos que realmente trabalhar a esperança, deixar que Deus trabalhe isso em nós, mas nós temos que manter firmes sobre a esperança que Deus nos dá. Em quinto lugar, nós temos que ouvir o Mestre e largar tudo para segui-lo. Jesus diz, tal como ele disse àqueles pescadores, tal como ele disse a Levi, o cobrador de impostos, tal como ele disse a todos os discípulos que decidiram largar tudo para segui-lo, ele está a dizer para cada um de nós, vem e segue-me. Mas para isso nós temos que largar o que é que tem sido o nosso tesouro mais precioso, o que é mais importante para nós. Nós temos que largar isso e dizer, Deus, sim, eu vou responder a esse chamado, Jesus. E eu vou seguir os teus passos. Não somente de uma forma dominical, não somente de uma forma somente litúrgica, de forma como é que eu organizo partes da minha vida, mas eu vou seguir-te 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu vou seguir os teus passos. Eu vou deixar-me ser moldado no meu caráter, no meu pensar, até da forma em que eu vivo, para ser alguém que é o modelo de Cristo aqui na Terra, porque eu quero ser um cristão, um pequeno Cristo aqui na Terra. E só vem quando nós seguimos os passos do Mestre. Não vem quando nós somente uma vez por semana dizemos, agora é que vou agarrar na minha Bíblia, vou pôr debaixo do meu braço e vou seguir para ir à igreja. Isso não é um cristão. Isto não é um discípulo de Jesus. Nós temos que dizer diariamente, eu vou debruçar-me, entender, estudar o que é isto de ser um cristão. O que é isto de seguir Jesus? Eu quero aprender com as palavras, com a vivência de Cristo. Eu quero aprender isso. Por isso que nós temos que responder ao chamado do Senhor. Amém? E em sexto lugar, nós temos que confiar em Deus. Tal como Deus disse ao povo de Israel, eu estou convosco. Nós temos que confiar em Deus. Porque o que é que eu tenho dito hoje de manhã? Provavelmente entrem em algum conflito, porque diz agora, pastor, como é que eu faço isto? Eu tenho um emprego, eu tenho que pagar as minhas contas, eu tenho isto, tenho aquilo, eu não posso abrir mão disto, não posso. Claro, eu não estou a dizer para abrir mão da tua profissão, obviamente não estou a dizer isso, mas estou a dizer, reorganiza as tuas prioridades e decide confiar em Deus. Toma uma decisão de confiar em Deus. Não é um sentimento, mas é uma decisão do mais profundo do teu coração. Diz, eu vou confiar em ti, mesmo não vendo amanhã, mesmo não sabendo como é que isto vai ser, como é que isto vai desenrolar na minha vida. Eu decido confiar em ti, Jesus, e eu vou seguir os teus passos cada dia da minha vida, porque eu estou a ouvir não somente o teu chamado, mas a tua promessa, eu sou convosco. Deus diz para ti, eu sou contigo. Tu não tens que ser igual à pessoa que está ao teu lado, não tens que ser igual a mim, nem a outras pessoas que talvez até olhas para aquela pessoa e uau, aquela pessoa é bué da fixe, aquela pessoa eu quero ser igual àquela pessoa. Não tens que ser igual porque todos nós somos diferentes, mas todos nós temos que ser discípulos de Jesus. Se nós não somos discípulos de Jesus, nós somos discípulos de outra coisa ou de outra pessoa, porque todos nós somos discípulos. Se não dizem, eu vou seguir Jesus, tu estás a seguir as redes sociais, estás a seguir a tua mãe, teu pai, teu colega, tudo que vem à tua vida, tu estás a seguir outras coisas, porque cada um de nós é um discípulo de qualquer coisa. Cada um de nós é um seguidor de qualquer coisa, de alguma coisa. Então, ou tu decides na tua vida de reorganizar as tuas prioridades para realmente ser um discípulo de Jesus,
ou tu vais manter a tua vida seguindo este mundo. Por isso que diz em Romanos 12, para nós transformarmos o nosso entendimento, mudarmos a forma de pensar, reorganizar as nossas prioridades, o que é importante para nós, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos nós queremos essa última parte. Eu quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não é? Quem quer isso? Amém? Vocês estão aqui comigo? Mas isso só vem quando nós deixamos que o nosso entendimento seja transformado, ou em outras palavras, que as nossas prioridades sejam alteradas, invertidas provavelmente, e o nosso passo seja de par e passo com o discipulador, com o mestre dos mestres, com o pastor dos pastores, Jesus Cristo. Isso é o nosso alvo. E hoje de manhã eu quero expor isto para ti. Eu quero encorajar-te a pensar acerca deste tema, de a tua visão ser alargada ao cuidar da casa do Senhor. Eu quero encorajar-te também nesta exposição de poderes também tomar a decisão de seguir Cristo ao organizar a tua vida, particularmente fora daqui, mas também o teu envolvimento até nesta casa, esta congregação, Logos Comunhão Cristã. A forma que tu vens e congregas nesta casa, faz parte desta família espiritual, também reflete como é que tu tens as tuas prioridades organizadas. A forma que tu congregas demonstra também a forma que tu tens as tuas prioridades organizadas. Quanto mais nós estamos entregues a Deus, mais que nós vamos armar os nossos irmãos e construir com ímpeto, com determinação, com intencionalidade, esta casa. Tem tudo a ver uma coisa com outra. Por isso que eu quero encorajar-te a refletir sobre este tema e deixar que o Espírito Santo fale contigo. E se tens a coragem de fazer o que os discípulos fizeram, de deixando logo as suas redes e seguiram Jesus, que possa ser hoje esse momento de decisão, depois da reflexão. Que tu possas dizer, sim, eu quero seguir Jesus. Eu quero seguir Jesus em cada área da minha vida. Talvez eu tenha congregado, eu tenho dito que eu sou um cristão ao longo de muitos anos ou poucos anos, mas nunca fui um discípulo. Nunca tive a minha visão alinhada para cuidar da obra do Senhor. Eu pensava que era somente algo que eu tinha que receber. Mas eu preciso de realmente mudar a minha prioridade.